Boa noite, igreja. Como é bom estarmos juntos em mais uma transmissão. Somos a igreja do Senhor, estamos espalhados pela cidade, mas juntos agora vamos adorar o Senhor em cada canto dessa cidade. Amém? Sobre a sua casa, não prevalecerá sobre a sua família, pois nosso Deus é maior, Ele tem controle sobre tudo. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua
Aleluia, que alegria poder adorar e ir avante pelo reino e pelo rei. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, embora online, embora de frente com as câmeras. Estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e fazemos isso com o maior temor e também com a maior alegria. Esperamos que isso também esteja acontecendo exatamente agora aí na sua casa, que com muita alegria e também com muita reverência ao Senhor, você possa estar celebrando, adorando, glorificando o nome de Jesus e recebendo força, fé e vigor para viver esses dias de isolamento social com a fé inabalável e marchando pela fé. Então seja muito bem-vindo essa noite, toda a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis e região que está aqui conosco, e especialmente você que está nos visitando hoje pela primeira vez e vendo aí da sua casa, do seu dispositivo, como é a nossa igreja e como é a nossa celebração ainda aqui online. Esperamos que logo, logo você possa vir nos ver pessoalmente e a gente possa se encontrar aqui, dar um abraço bem legal e poder ter contato com você e também toda a sua família. Sejam muito bem-vindos. Quer falar boas-vindas também para o pessoal, Vanessinha? Boa noite, pessoal. Chama todo mundo aí para sua casa, para sua sala. Quem que está aí? Dá um oi para a gente no chat. Maria Fernanda está ali ligadinha, ó. Pedido de oração. A gente sempre, todas as vezes que as pessoas pedem as orações, tem uma equipe intercedendo pela sua vida. Não se sinta sozinha, não se sinta sozinho. Nós estamos atrás das câmeras, mas junto com você. É isso aí, amém. Seja muito bem-vindo no chat também, você vai mandar o seu oi, o seu olá ali no Facebook, ou também você pode usar o YouTube, para a gente poder conversar e ter contato com você durante toda a nossa celebração. Vou fazer um aviso importante para você, domingo que vem nós temos algo especial preparado durante o horário do almoço para você e para a sua família, e eu vou pedir para a Vanessa dar esse aviso para você e explicar certinho o que a Rede Mulher está proporcionando para esse final de semana, para a gente ficar um pouquinho mais junto, embora estejamos distantes uns dos outros fisicamente. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho o que vai acontecer então domingo que vem. Nós vamos dar vamos fazer assim um vale para as mulheres, Vale cozinha. Um vale cozinha. A mulher não vai cozinhar domingo que vem. O que vai acontecer? Nós vamos oferecer, a Rede Mulher vai fazer uma promoção durante essa semana e nós vamos estar vendendo feijoada. Nós temos uma embalagem própria para isso, que vai estar sendo vendida, nós vamos entregar aqui no estacionamento da nossa igreja, daquele sistema drive-thru, né? Nada de muito contato com as pessoas, nós vamos proporcionar isso para que a nossa mamãe, para que a nossa mulher, para que a sua esposa, deixe o maridão fazendo o arroz em casa, passa aqui, pega uma marmita de feijoada e você vai ter um almoço maravilhoso. Como que vai acontecer? Você pode pegar o seu convite, você pode adquirir o seu convite a partir de amanhã à tarde. Você pode pegar na secretaria da nossa igreja com a Edilane, ela vai estar vendendo para vocês, custa R$25, é uma porção bem generosa, você vai gostar, vai estar com um sabor maravilhoso, e você vai adquirir esse convite, e no domingo você passa aqui, nem desce do seu carro, que nós vamos estar entregando para você. Então, corre lá a partir de amanhã à tarde, até na sexta, tá? Nós não estaremos vendendo no dia. Você tem que adquirir o seu convite antecipadamente. Então tá joia, vocês vão vir buscar no estacionamento, não vão descer nem do carro. Então durante toda a semana a secretaria está funcionando no horário comercial, tá bom? Das 8 da manhã até as 12 horas e depois das 13h30 até as 17h30, nós estamos retomando as nossas atividades aqui na secretaria, fazendo os agendamentos. Estamos agora já configurando para poder se aproximar um pouco mais das pessoas, já pensando que as restrições vão diminuir, e domingo que vem nós, se Deus permitir, quem sabe, estaremos já com parcialmente a igreja liberada para poder fazer a celebração. Estamos aguardando um decreto governamental para poder realizar isso, e se a gente não puder se reunir domingo que vem, nós vamos encontrar uma maneira de celebrar a ceia junto. Então fique esperto nas redes sociais, que nós vamos com uma maneira muito criativa fazer a ceia do Senhor juntos, porque é domingo que vem, já é dia para fazer isso, tá bom? Outro aviso importante são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode fazer através do aplicativo, depósito bancário. Olha a conta da igreja aparecendo para você exatamente agora aí. Você tem a chance de fazer isso pelo Banco Itaú ou também pelo Banco Bradesco, que ficar mais confortável, indo até a agência ou fazendo pelo seu dispositivo eletrônico. Ah, pastor, gostaria de entregar na secretaria da igreja. Você pode fazer isso também no horário comercial de segunda a sexta-feira aqui na nossa igreja, na nossa cidade, tá bom? Bom, nós vamos encerrando esse momento de aviso, dando as boas-vindas para
para vocês e queria deixar aqui uma palavra de saudade, porque domingo passado foi muito impactante para mim. Poder ver alguns de vocês lá e poder recepcionar vocês foi maravilhoso. Eu acredito que tem testemunhos maravilhosos também que a Vanessa possa compartilhar futuramente com o pessoal. Mas e aí, algumas impressões que você teve? Como é que foi domingo passado? Para a gente foi maravilhoso, né? A gente estava do lado de lá e a presença de Jesus foi muito real naquele lugar. Foi algo impactante para nós, mas eu acho que para as pessoas que estavam dentro dos carros, a gente viu na hora de ir embora as pessoas chorando. Parece que deu mais saudade, viu, gente? E parece que as coisas não tá sendo nada fácil, porque agora mais difícil ainda, não consigo nem cumprimentar as pessoas direito, porque está de máscara, a gente não consegue saber quem é um, quem é outro, mas a saudade bateu, mas nós sabemos que isso fortaleceu a nossa igreja, nós sabemos que o nosso povo estava lá, a comunhão nos veículos ficou restrita, mas o corpo de Cristo não morreu, nós estamos aqui juntos. Amém. Estaremos, quando tudo isso voltar, a nossa igreja física estará aqui, recebendo você. Isso. E gostaríamos de deixar a frase para você. O templo está fechado, mas a igreja continua viva. Obrigado por você ter participado conosco domingo passado. Se você não foi, infelizmente, perdeu um grande movimento que vai ficar na nossa história. Mas se você perdeu, a gente quer passar um vídeo para você. E você que já assistiu Mata a Saudade, você que ainda não viu, você vai ter a experiência de ver isso, o que aconteceu na nossa celebração domingo passado. Deus abençoe e vamos adorar Jesus. E aí, pastor, quais são as expectativas para essa noite? Puxa vida, hoje o coração está a 1000 por hora para poder rever as pessoas da igreja, rever os nossos irmãos e irmãs. Ainda que à distância, não podemos dar um abraço, mas só de ver e poder celebrar juntos, para nós é uma grande alegria, um grande prazer. Estou na expectativa. Na verdade, assim, a gente acredita que nada é por acaso. E se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, algum sentido tem. E essa é a verdadeira igreja. A igreja somos nós, aqui é uma igreja, ali é uma igreja, todos juntos estamos a caminho do céu. Eu tô achando esplêndido, tô amando. Maravilhoso. E aí, pessoal, o que vocês acharam da experiência? Foi maravilhoso. Superou as expectativas com Deus. Superou todas as expectativas nossas. Vamos fazer boa noite. O que vocês acharam da experiência? Muito top. Sensacional. Superou as expectativas? Com certeza. Chorei muito. Tem algum testemunho para contar? Alguma coisa diferente? Simplesmente que a presença de Deus foi real. Deus abençoe. Amém. Pessoal, obrigada. Boa noite, galerinha.
bom domingo para vocês. Aliás, feliz domingo para vocês. E aí, já estava com saudade de escutar uma bela história da tia Jujuba? Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Alguém aí gosta ou já assistiu uma novela? Novela que tem atores, atrizes, que tem aquelas histórias diferentes e legais. Alguém já assistiu? Então, hoje a gente vai... Na verdade, eu convidei uma atriz. Sim, uma atriz. Olha que chique. Ela vai vir aqui e vocês vão assistir algumas cenas. E depois dessas cenas a gente vai conversar. Vamos chamar a nossa convidada? Vem aqui, Milena. Essa é a nossa atriz, pessoal. Oi, tia Jujuba. Oi, Mi. Oi, amigos. Seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar o meu convite, viu, Mi? Muito obrigada pelo convite, tia Jujuba. Gente, hoje o nosso tema é um tema muito delicado, sabe? E através das cenas que a Milena vai fazer, a gente vai entender um pouco melhor sobre o assunto. Milena, está preparada? Sim. Então, a partir de agora, a gente vai começar a primeira cena. Alô? Oi, João. O meu pai? Pai, telefone, o João. Ai, então, João, ele acabou de sair. Liga mais tarde, tá? Tchau. Ai, tive que mentir. Gente, o pai dela estava ali, ó, e ela mentiu. Na verdade, o pai dela pediu para ela mentir. Já aconteceu isso na sua casa? Alguém bateu palma aí, ou ligou, e o papai e a mamãe pediu para você mentir? Pense nisso. Agora nós vamos para a segunda cena. Oi, irmãzinha querida. Sua maleta preta de maquiagem? Jamais, eu já te disse que eu não vou pegar essas coisas sem pedir. Não, imagina, tá? Ai, tchau. Mais uma mentirinha, a maleta dela tá aqui. O que é isso aqui, pessoal? Eu acho que ela pegou a maleta da irmã dela escondida e precisou mentir, hein? Já aconteceu isso com você? Você já pegou algo de alguém e depois fez de conta que nem era com você que estava o objeto? Então agora vamos para a terceira cena. Ai, eu tenho trabalho de geografia para entregar, só que é só semana que vem. Eu não vou fazer agora, não. Eu vou falar para minha mãe que eu já fiz, né? Ela não vai nem ver. Ah, deixa para lá. Só mais uma mentirinha. Não tô gostando. Falar para a mamãe que já fez o trabalho. Para que mentir? Será que a mamãe não vai lá na escola e depois vai descobrir que esse trabalho está atrasado? Eu acho que ela estava querendo perder tempo com outra coisa em vez de fazer o trabalho da escola. Tá, agora a nossa última cena, tá bom? Cena número 4. Ah, hoje é segunda e eu não tô com vontade de ir para a escola. Vou falar para minha mãe que eu tô doente. Mãe, minha barriga tá doendo, minha garganta, eu não quero ir para a escola, eu tô assim. Ah, deixa eu faltar, por favor. Só mais uma mentirinha. Alguém já fez isso? Ai, mãe, tá doendo minha garganta, minha barriga, eu não tô bem. Ai, tô com febre, dor de cabeça. Bom, já a gente vai conversar mais sobre isso. Mi, muito obrigada, viu? Amei, você foi sensacional. Obrigada, tia Até a Ju. próxima, Mi. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau, galerinha. Gente, a Mi ensinou muitas coisas que as crianças têm feito em casa. Não só as crianças, como os adultos, não é verdade? E vocês sabiam que a mentira é um pecado gravíssimo, sabia? Quem mente não vai para o céu. Sim, a mentira tem um pai. E vocês sabem quem é o pai da mentira?
Aquele lá do mal, o diabo, o Satanás, ele é o pai da mentira. Cada vez que você mente, o seu coração fica uma mancha enorme e se torna filho do diabo. Que ele é o pai, você será o filho. Alguém aí está sendo filho do diabo? Mentindo para o papai e para a mamãe? Mentindo para os amigos? Mentindo para as pessoas que estão ao teu redor? Lá em Provérbios tem uma lista cheia de coisas que Deus detesta. E uma delas é a mentira. Então, pessoal, nós temos que manter a mentira bem longe de nós. Nós não podemos acertar que mentiras saiam da nossa boca. Sabe por quê? Mentiras trazem brigas, mentiras trazem separações, mentiras trazem desconfiança. As pessoas não vão mais acreditar em você se você mentir. A hora que você falar a verdade, a pessoa vai achar que é mentira. Então, galera, minha dica de hoje é: se afaste da mentira. Não permita que a mentira faça parte do teu dia a dia. Não permita que a mentira more no seu coração. Até porque o nosso coração tem que ser habitado pela presença de Jesus. E quando nós mentimos, nós criamos uma distância. Sim, nós nos distanciamos de Deus. Vocês querem isso para vocês? Querem que Jesus esteja bem distante? Eu não. Eu quero Jesus bem pertinho de mim. Eu quero que Ele seja meu melhor amigo. Por isso, a dica de hoje é: mentira nunca mais. Vamos fazer aí comigo. Fiquem em pé, galerinha. Isso, todo mundo em pé. E a hora que eu falar 1, 2, 3, a gente vai falar mentira nunca mais, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Mentira nunca mais. Muito bem, gente. Eu espero que essa semana seja feita de muitas verdades na vida de vocês. E que na terça ou no domingo, ainda não sei, a gente se encontre novamente. Tá bom, pessoal? Não se esqueça, o pai da mentira é o diabo. E se você mentir, você será filho dele. Guarde isso na sua cabecinha, tá bom? Um beijo, galera. Até mais! Vivido momentos difíceis, situações que não temos controle, mas Teu amor tem permanecido, ó Pai, e sempre permanecerá, ó Deus. Por isso, ó Pai, Te adoraremos, ó Pai. E além do horizonte, misericórdia atrás. Fiel tem sido a mim, fiel sempre serás. Sei que nunca falharás, então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Maravilhoso, Pai. Não há ninguém como o Senhor. O único que merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Tu és Pai para os órfãos, tua bondade não tem fim. Toma minhas fraquezas e me fazes forte em ti. Me fazes mais como tu, me vestes de esplendor, trazes belezas das cinzas. Tua
sou, e livre da vergonha e da condenação, conhecida por quem tu és. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, 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 te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos, Santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos, Santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos, Santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos, Santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos, Santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos, Santo, eu cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Que seja real em sua vida, que não seja apenas uma canção, mas que você sempre louve e adore ao Senhor, não importa o momento, a dificuldade que você esteja. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança tu restaura todo coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança tu restaura todo
Senhor Jesus, nós queremos declarar a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania. Queremos declarar toda a sua glória e majestade, dizendo que o nosso louvor também é para ti. Se tudo canta para ti, nós também cantamos. Se tudo aponta para a sua glória e grandeza, nós também apontamos, dizendo: grande é o Senhor e tudo que temos é para ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, equipe de louvor. Obrigado por esse tempo tão precioso, especial, a gente poder sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, poder adorá-lo sem a presença de público, mas com a presença do Espírito Santo. Essa é uma alegria tremenda, grandiosa, saber que Deus está presente em todas as circunstâncias, em todas as situações, inclusive quando nós estamos aqui. As portas fechadas, é possível sentir a presença dEle, o louvor ainda ser para Ele o tempo todo, para a glória de Deus, o nosso Senhor Jesus. Queridos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a temática seguinte: o que fazer quando não há nada que possamos fazer? O que fazer quando não há nada o que possamos fazer? Essa é uma boa pergunta para fazer ao seu coração, não é verdade? Diante de dias onde nós não temos o controle e nem condições de poder atuar, o que fazer? Como podemos agir? O que podemos realizar? E para isso eu gostaria de ler com você o Salmo de número 11, que é o tema da nossa mensagem, ou o texto utilizado para a gente poder refletir sobre isso. O que fazer quando não há nada que se possa fazer? O salmista, no Salmo de número 11, diante dessa circunstância, exclamou algo importante para a gente poder estudar essa noite aqui juntos. O Salmo de número 11, você pode ler aí na sua Bíblia ou acompanhar com o texto que está sendo projetado para você em seu dispositivo eletrônico nesse exato momento. O Salmo 11 diz assim, versículo 1: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem, nos retos de coração. Quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Vou ler novamente o versículo 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, e os seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Em outras palavras, no Salmo de número 11, o salmista pergunta no versículo de número 3, o que fazer quando não há nada o que se possa fazer? O que fazer quando as circunstâncias estão fora do meu controle? É uma boa pergunta para você e para mim, que talvez você tenha feito isso, assim como eu, durante essa semana. O que fazer quando as situações não dizem respeito às minhas capacidades? O que fazer
quando as circunstâncias não estão debaixo do meu controle? O que fazer quando não tenho os recursos suficientes para manobrar, para mudar as circunstâncias ou para alterar os quadros que estão diante de mim? O que fazer quando não há nada que se possa fazer? Bom, para que possamos responder bem essa pergunta, essa indagação, é preciso a gente olhar o que está por detrás das palavras do salmista quando ele diz: quando os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o inocente? Aqui o escritor é Davi, e Davi está passando por uma situação da sua vida muito delicada. Ele havia sido ungido rei de Israel, mas ainda não havia assumido o trono. Não havia assumido o trono por causa de um fato. E esse fato era muito determinante. O rei Saul ainda não havia morrido, o rei Saul ainda não havia sido deposto da sua monarquia. E, pelo contrário, ao invés de Davi assumir o trono, ele começou a sofrer com as perseguições de um rei que estava louco, um rei que estava enfurecido com o fato de que alguém poderia substituí-lo no seu reinado tirânico. Então esse jovenzinho Davi, que fora ungido ainda jovem, agora tem que passar diversos anos fugindo, se escondendo. Os caminhos dele eram relacionados aos montes, aos desertos, aos lugares ermos, tentando de alguma maneira se proteger da ameaça iminente de morte pelo rei Saul e o seu exército que o procurava de uma maneira ensandecida. Agora, o interessante é notar que em determinado momento Davi cansa de correr, Davi cansa de fugir e assume uma posição que juridicamente ele poderia usufruir naqueles dias. Bom, nos tempos bíblicos existia uma lei de refúgio e havia uma instituição de asilo. Como funcionava? Se alguém era ameaçado por um vingador de sangue, se alguém era ameaçado de morte, ele tinha o direito de recorrer ao templo ou às cidades refúgio para lá ser julgado, e depois de um julgamento correto e bem estabelecido, ele seria sentenciado ou à morte ou à absolvição. Davi então corre para o templo. O templo é lugar de segurança. O templo é lugar de proteção. O templo é o lugar onde os sacerdotes iriam asilar, iriam proteger e refugiar aquele que estava sob ameaça de morte. Então Davi imediatamente corre para esse lugar e diz: agora eu preciso de proteção. Porém, não é isso que acontece. Quando Davi canta, o Senhor é o meu refúgio, ele está cantando a perspectiva de quem já passou pelo abandono do próprio templo. No templo, os sacerdotes dizem para ele: não há nada que possamos fazer por você aqui. O templo não é um lugar seguro. Você sabe que o rei Saul é um rei tirano, e é um rei que vai vir contra o templo, e não há portas, sacerdotes que possam te proteger, Davi. Você é uma ameaça, inclusive para nós nesse templo. Saul é um rei louco, ensandecido, que virá buscar a sua vida, e não há nada que o templo possa fazer para você. É só olhar o versículo de número 2. Quem são as pessoas que estão dialogando com Davi aqui nesse verso? São os sacerdotes, são os levitas, são os homens do templo, dizendo: esse lugar não é mais seguro para você, esse lugar está ainda debaixo do poder político, Saul pode interferir a qualquer momento e pode colocar tudo aqui a ruir. Então Davi pergunta para os sacerdotes: se os fundamentos do direito humano de proteção e refúgio estão abalados pelo templo e pela justiça humana, o que poderá fazer o justo? O que sobra para mim agora? Se vocês estão dizendo que eu não posso me abrigar no templo, e que aqui esses alicerces estão corrompidos, inclusive por uma política maldita vinda de um rei tirano e déspota, o que eu posso fazer? O que o inocente pode realizar em situações como essa? Talvez seja essa a pergunta também que esteja queimando no nosso coração, porque nem no templo a gente pode se reunir mais. O templo não é mais um lugar seguro nos nossos dias, porque ele pode, através do contato físico, espalhar o contágio de um vírus mortal. Se os alicerces forem destruídos, o que poderá fazer um justo? Nem os nossos templos, nem as nossas igrejas se tornaram lugar de segurança em dias de pandemia. Nós tentamos e já fracassamos. Por quanto tempo nós nos refugiamos em situações, em ocasiões, procurando paz, refúgio, consolo, segurança, queridos?
Nós tentamos sim, como esse salmista no versículo de número 11, procurar um lugar de segurança. Tentamos dos bens materiais, mas fracassamos. Tentamos na busca pela jovialidade, pela saúde, e ainda assim continuamos vulneráveis. Nós tentamos no poder político, e olha só o que aconteceu conosco nesses dias. Veja como está o quadro político econômico do nosso país. Veja a bagunça, veja a insegurança total, a incerteza, pedidos de impeachment, demissões voluntárias, um governo em crise, uma liderança que está já desacreditada em virtude de tantas polêmicas. O que pode fazer injustos? Porque nós já tentamos na igreja, e hoje a igreja está fechada por causa da pandemia. Já tentamos os bens materiais, mas os bens materiais não são suficientes em momentos de caos. Nós tentamos o poder político, mas o poder político também está desmoronando ao nosso redor. O que mais nos resta? Tentamos a moralidade, a integridade, o bem fazer, mas isso não nos poupou do caos. Então eu faço a pergunta que vai aparecer na sua tela exatamente agora: o que podemos fazer quando não há nada que possa ser feito? É uma pergunta contraditória. Leia novamente essa pergunta, coloque aí no seu coração: o que fazer quando não há nada que possa ser feito? Talvez a resposta venha no versículo de número 1, assim como veio para Davi ao seu coração: fuja! Os homens do tempo disseram ao Davi: o que você pode fazer quando não há nada que possa ser feito? Fuja! Se os alicerces estão desmoronando ao nosso redor, se a gente não pode confiar na religião, se a gente não pode confiar na política, se a gente não pode confiar na economia, se a gente não pode confiar nas pessoas, fuja, Davi! Fuja, fuja do seu casamento, fuja da sua família, fuja do seu negócio, fuja da sua cidade, fuja dos seus traumas, fuja dos seus problemas, fuja dos seus desafetos, fuja! Talvez essa seja a palavra de ordem ao coração de um povo que desaprendeu a posição e a postura de luta em tempos de guerra. A fuga talvez seja o caminho mais rápido e o atalho mais curto para um caminho de frustração que muitos de nós temos encontrado. A fuga não resolve nada. E os homens do templo dizem: fuja. A palavra hebraica para fugir é: faça como um pássaro que anda ao léu, sem rota, sem destino. Saia sem direção. Tente encontrar algum outro lugar que não seja aqui, porque os alicerces estão corrompidos, os alicerces estão destruídos, a causa está perdida, porque a casa está comprometida. Davi tem inimigos demais. Note o versículo de número 3, quando ele diz o que pode fazer um justo, porque o versículo de número 2 diz: os malfeitores, os ímpios já entesam seu arco, já estão preparados para a batalha, eles estão nas sombras, na obscuridade, a qualquer momento eles vão tragar você, Davi. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem, se sente ameaçado da mesma maneira, como se o inimigo estivesse à espreita, pronto para lhe roubar a fé, pronto para lhe roubar a paz, pronto para guerrear contra a sua alma. Essa é a sensação que esse salmo apresenta ao meu coração, de inimigos à espreita, de situações incontroláveis, de circunstâncias acima do meu conhecimento, onde a sensação é: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer quando não há nada para ser feito? Não está no meu controle, não está debaixo dos meus recursos, e não está agora em minha condição de responsabilidade. O que fazer quando os fundamentos são destruídos? E os fundamentos da modernidade estão sendo destruídos, queridos. Inversão de valores, corrupção moral, social, política, econômica, decadência espiritual das igrejas, que tem provado mais ainda nesses dias a fragilidade de um evangelho que viveu para entreter as pessoas e nunca enraizá-las na fé. E hoje muitas igrejas estão desesperadas, muitos pastores estão desesperados por causa da decadência moral e espiritual que a igreja tem sofrido em virtude de não poder manter o seu programa de entretenimento social. A decadência da ciência, da tecnologia, que não são a prova de caos. O mundo está em desordem, os alicerces estão destruídos, não há o que fazer. Talvez a palavra seja fuja.
A fuga é o melhor caminho. Desista, desanime, pare de lutar. Isso não é mais para você. Jogue a toalha. Você vai ser tragado. O destino está aí. Você vai ser humilhado. O destino está aí. As coisas vão de mal a pior. O destino está aí. Não há nada que você possa fazer. Então talvez seja essa a mensagem ao nosso coração. O que fazer quando não há nada que possamos fazer? O que fazer? Sensação de braços amarrados, a sensação de inanição, de inércia, de paralisia. O que fazer em condições como essa? Bom, o texto vai dizer o que fazer, porque Davi respondeu. Vamos retomar? Davi: não encontre no templo a segurança, porque os alicerces estão corrompidos. O poder econômico, político e religioso está agora submetido a um rei tirano. Não há segurança em lugar nenhum, Davi. Fuja o mais longe que você puder. E Davi faz o quê? Foge? Não, ele responde. Depois da sua pergunta que faz, o que então pode fazer um homem como eu, quando não há nada que possa ser feito, quando os alicerces estão destruídos? Sabe o que ele responde, quando ele mesmo faz a pergunta? A resposta é linda e maravilhosa. Bom, antes de mostrar a resposta para você, eu queria mostrar um negócio muito interessante que acontece na composição dos salmos. Os salmos são poesias, e poesias hebraicas, a rima deles era feita em forma de paralelismo. A nossa rima termina com as palavras, certo? Fui buscar, então depois fui caminhar. Então a gente faz rimas com o final das palavras. Os hebreus faziam rimas com a frase inteira, colocando em paralelismo. Por exemplo, o versículo 1 diz que Deus é o refúgio, e o versículo de número 7 diz que ele verá a face de Deus, está vendo? Essa é a forma de poesia hebraica. Eles rimavam o primeiro com o último. Então nós temos aqui um paralelismo, a poesia hebraica. Então note só, o versículo 1 fala, Deus é o meu refúgio, e o último fala, então eu verei a face de Deus. Ponto. O segundo versículo, ele vai rimar com o sexto versículo. O segundo fala dos malfeitores, que estão entesando seus arcos na obscuridade para tragar o inocente. No versículo de número 6 diz que esses malfeitores receberão a justa punição pelas suas atitudes. Está vendo? O 1 com o 7, o 2 com o 6, o 3 vai falar a respeito de o que pode fazer o justo. Vai rimar com o 5, que diz que Deus julga a causa do justo, mas abomina o injusto, está vendo? Mais uma rima, do 3 com o 5, e aí nós chegamos no ápice, porque toda poesia tem um ápice. Rima 1 com o 7, o 2 com o 6, o 3 com o 5, e sobra qual? O versículo 4. E é justamente aqui que está o centro do salmo, e a resposta de Davi ao medo e à insegurança. Vamos ler juntos? O que é que ele diz no versículo 4, agora você sabendo que ele é o core, que ele é o centro de todas as coisas? Veja aí, está na sua tela o versículo de número 4 do Salmo 11. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Nesse paralelismo, Davi encontra a resposta para a pergunta. E a resposta para a nossa pergunta. Qual é a pergunta de hoje? O que fazer quando não há nada que possa ser feito? E a resposta está no seu salmo, está no meu salmo, está nesse salmo que fala ao nosso coração, que diz no versículo 4, que duas coisas precisam acontecer quando eu não tenho mais nada para fazer. Duas coisas. Uma fala ao meu coração e a outra fala à minha mente. Davi sabia disso. Ele precisava de duas estruturas que o sustentasse para passar diante da sua aflição. A primeira falaria ao seu coração e a segunda sustentaria o seu a razão. E é o mesmo que acontece para nós. O que fazer quando não há nada que possa ser feito? Nós precisamos ter duas atitudes no nosso coração e na nossa mente para que nós possamos passar pela fase de insegurança e de instabilidade como passamos em dias atuais. Vamos ver? A primeira coisa que Davi diz, e vai aparecer em destaque aí na sua tela, é que o Senhor está no seu santo templo. O que significa o fato de Deus estar no seu santo templo? Bom, Davi sabia que na mentalidade hebraica, dos templos daquele homem, o templo é o centro da comunhão e do relacionamento com Deus. Quando Davi corre e recorre ao templo, as estruturas físicas, as paredes e os alicerces não são suficientes para deter a ameaça do inimigo.
Os próprios sacerdotes e levitas se responsabilizam em dizer isso a ele. Mas ele responde ao seu coração. Porque um coração ansioso e preocupado precisa de uma palavra que o console e o conforte. E Davi encontra isso quando diz: o Senhor está no seu santo templo. Ou seja, tudo isso aqui pode desmoronar, tudo isso aqui pode cair, todo o exército de Saul pode conseguir entrar por esses portões, mas isso não me impedirá de sentir, viver e experimentar a presença de Deus sobre a minha vida. As coisas podem estar indo de mal a pior nesses alicerces, essas estruturas podem ser insuficientes, mas nada rouba a garantia de que eu tenho um relacionamento pessoal com esse Deus, e esse relacionamento, essa experiência, essa esperança me sustenta em tempos de ameaça. Davi não estava procurando uma estrutura física, Davi estava procurando uma pessoa naquele templo, e ele encontrou porque ele disse ao seu coração: o Senhor está no seu santo templo. Isso não pode me defender, mas isso não pode me impedir de experimentar a presença de Deus. Eu digo mesmo para você, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor habita em você, você é templo do Espírito Santo, o Senhor ainda conduz a sua vida, o Senhor ainda te ama. As coisas podem estar fora de controle, a vida pode estar se desenhando caoticamente, mas nada muda o fato de que Deus te ama, Deus te quer, e Ele se relaciona pessoalmente com você. Nós não nos relacionamos com paredes, nós não abraçamos tijolos, nós não confiamos em estruturas humanas ou alicerces, porque o Senhor está no seu santo templo. Nós podemos sentir a sua presença, nós podemos ter a garantia do seu toque, nós podemos ser sensíveis à sua voz. Deus nos sustenta, Deus está ao nosso lado, e em tempos de turbulência, em tempos de desesperança, é isso que você precisa aprender, é isso que você precisa ter, é isso que nós podemos confiar, uma presença que não nos abandona e uma presença que não nos deixa só. Ah, como eu quero que você sinta o que eu estou sentindo essa noite, como eu quero que você experimente o que eu estou experimentando essa noite, a revelação da palavra de Deus, mostrando para o seu e o meu coração, de que o templo humano pode ser abalado, mas o divino continua para sempre. Jesus disse a respeito do templo: destrua esse lugar e eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus disse a respeito do templo: não ficará pedra sobre pedra, porque Jesus é o nosso templo por excelência, é para Ele que nós recorremos, é numa pessoa que nós nos abrigamos. Nós não nos abrigamos numa estrutura política, nós não nos abrigamos numa estrutura doutrinária. A estrutura eclesiástica e religiosa não é o que nos protege, o que nos protege é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está contigo, Ele está comigo, mesmo as portas fechadas, Ele está presente, Ele está presente. Essa é a garantia que Davi tem ao seu coração. Em tempos de angústia, em tempos de dificuldade, um coração aflito precisa de um consolo real e pessoal. E Davi encontrou isso na presença real e absoluta de Deus. Ele conhecia isso muito bem. O Salmo 27 que ele escreveu disse no versículo 4: uma coisa eu pedirei, Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre, contemplar a bondade do Senhor. Eu quero isso, disse Davi, porque no templo está a sua presença. No templo nós temos comunhão com Deus. E o que fazer quando nós não temos mais o templo físico, como estamos vivendo esses dias? Nós temos o templo espiritual, nós temos a casa que Deus mora, nós temos o lugar onde Deus habita na nossa vida. O véu se rasgou, Ele se faz presente, nós temos comunhão com Ele. E em tempos que você não pode fazer nada, a não ser ficar na sua casa, em tempos que as situações estão fora do seu controle, você não pode abrir seu comércio, em tempos onde as coisas estão fora dos seus recursos e o dinheiro parece faltar, você pode experimentar uma palavra de conforto: Deus está no templo. Deus me toca, Deus me visita, Deus me ajuda, Deus me abraça, Deus tem comunhão comigo no meu coração. Essa é a palavra que Davi encontra. Nós podemos encontrar em Deus, falar com Deus e sentir a presença de Deus. Essa é uma palavra para o seu coração.
em tempos que você não pode fazer nada, seu coração precisa saber: Deus está presente. Mas também tem a segunda palavra que Davi diz a ele mesmo, e vai aparecer na sua tela o segundo destaque. O primeiro é: Deus está no seu santo templo, mas Deus também está no seu trono no céu. Estão percebendo? Templo é o lugar da presença da pessoa, é o relacionamento íntimo e profundo com Deus. Mas trono no céu tem uma outra figura. Davi olha para aquilo e diz: Deus está no templo, mas Deus está no céu, no seu trono. Numa leitura despretensiosa da Bíblia e até mesmo desatenciosa, a gente parece perceber esses textos como sinônimos. Deus santo templo, Deus no trono do céu. Mas não são sinônimos, são paralelos. Deus estar no templo significa que a pessoa dele me toca, a pessoa dele me conforta, a pessoa dele fala ao meu coração. Mas Deus estar no trono no céu significa que Ele está em sua autoridade, soberania, governo absoluto. Deus está no templo, mas Deus está no trono. Ou seja, não é Saul quem dita as regras, não é um reino tirânico e déspota que dita as normas, não são as ameaças econômicas, políticas que me envolvem. Deus não perdeu o controle da minha história, disse Davi. Deus continua governando, Deus continua soberano, Deus continua tendo um plano para mim. E essa é a palavra para o seu e para o meu coração. Porque em tempos de crise, de conflito, nossa mente não pode ficar infrutífera. Nossa mente precisa se agarrar a um conceito firme, sólido e fundamental, que nos mantenha em posição de luta, mesmo quando a batalha parecer vencida. E Davi diz isso à sua mente: Deus está no trono. Eu sei o que esse conceito significa. Deus está no templo, eu sinto isso. Mas Deus está no trono, eu sei o que isso significa. Eu tenho uma razão para acreditar nisso. Deus é o juiz. Deus está no controle de todas as coisas. Deus domina e reina sobre todo o universo. Não é porque os homens perderam o controle na terra que Ele perdeu o controle nos céus. Não é porque os homens perderam o controle na terra que Ele tirou as rédeas do universo de suas mãos. Deus continua tendo um plano, Deus continua governando a história, Deus continua sendo o juiz das nações, Deus continua governando todos os movimentos, por menores que sejam, no universo total. Ele continua sendo soberano. E disse Davi: a minha confiança se apoia nisso e não nas circunstâncias ao meu redor. E você, meu querido irmão e minha querida irmã, onde apoia a sua segurança? Onde é apoiado o seu conforto? Davi disse: eu apoio na soberania, na grandeza e na justiça de Deus. Ele ainda continua. Ele ainda continua sendo bom, Ele ainda continua sendo Deus, Ele ainda continua realizando milagres, Ele ainda continua fazendo obras maravilhosas, Ele ainda continua. Por alguma razão que eu não entendo, eu estou sofrendo. Por alguma razão que eu não compreendo, eu estou sendo perseguido. Por alguma razão que eu não compreendo, eu estou chorando. Por alguma razão que minha mente não consegue entender, eu estou em crise. Mas Deus continua tendo um plano, Ele continua no trono do universo, Ele continua sendo o juiz de todas as nações. O que Davi disse à sua mente, também pode ser dito a nossa essa noite. Também possa ser dito ao nosso entendimento. Clareie. Pare de se apegar às notícias que não são divinas e apegue-se às notícias que Deus diz ao seu coração: eu continuo na história da humanidade, eu continuo no trono. E trono é sinal de autoridade, trono é sinal de governo. O Salmo de número 82 diz que embora o mundo esteja perdendo seus alicerces, Deus preside na Assembleia dos Santos. Ele não perdeu o controle, embora o mundo aqui embaixo esteja em caos.
Isaías viu Uzias sendo morto e sepultado, e o trono da monarquia vazio, mas ele disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aqui embaixo está sem governo, mas lá em cima o Senhor ainda continua sendo dono de todas as coisas. Estevão, quando estava para ser apedrejado, erguendo os olhos aos céus, viu a postura de um juiz. Jesus Cristo, sentado à direita de Deus, estava agora em pé para receber aquele mártir pela fé. Estevão diz: eu estou sofrendo, eu estou sendo apedrejado, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo banido da terra dos viventes, mas Deus continua no trono, Ele ainda tem um plano. O Salmo de número 46 diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que bramam as nações, os reinos se abalem, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, há um rio cuja cidade alegra o santuário de Deus. Deus está no meio dela. Deus está no templo. Deus continua no trono. Deus continua governando. E não há nada que possa removê-lo dessa posição de autoridade. Davi declara isso: Deus está no trono. E eu pergunto para você, numa geração de um pensamento confuso e inseguro, nós precisamos de um conceito claro e definitivo. E esse conceito que Davi encontrou fez a sua razão confiar, e deve fazer a nossa razão confiar também. Porque um coração que crê e uma razão que pensa consegue enfrentar qualquer dificuldade perante a vida. Davi conseguiu, e expressou isso, e definiu isso, e trabalhou isso no seu coração. Um coração que sente a presença de Deus ao lado dele, mas uma mente que sabe quem Deus é e que Ele não pode ser removido porque as coisas andam difíceis por aqui. E como termina o Salmo, pastor? Aqui eu quero concluir com você. Como que termina o Salmo? O Salmo termina como ele começou. Como que ele começa? Deus é o meu refúgio. E como ele termina? Depois da grande indagação: o que eu vou fazer agora? Eu sei o que eu vou fazer. Deus está no trono e Deus está no templo. E ele termina dizendo: verei a face de Deus. Aqueles que são justos verão a face de Deus. Deus é tanto refúgio que não apenas Ele protege, Deus se revela. E aqui eu quero dar uma palavra para o seu coração. O primeiro estágio da fé é a crença. O segundo estágio da fé é a visão. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. O primeiro estágio da fé é a crença, o segundo é a visão. E o texto do Salmo de número 11 diz: aqueles que creem no Senhor verão a face de Deus. Verão, não sentirão, verão. No meio do sofrimento, no meio do caos, no meio da aflição, nós podemos passar, porque um dia nós veremos a face de Deus. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, os inocentes de alma, porque verão a Deus. Nós o veremos, irmãos, nós o veremos. E não há nada que roube a nossa esperança, não há nada que tire a nossa convicção disso. Agora nós podemos acreditar, mas o segundo estágio nós poderemos ver. Veremos, a esperança se move para um fato concreto, a esperança se torna tão real que ela muda as circunstâncias. Você que ouviu essa mensagem hoje triste, abatida, solitário, você que sentiu essa noite, antes de dormir, uma grande insegurança, eu quero dar essa palavra ao seu coração: veja, a fé antecipa as coisas, a fé antecipa a vitória, a fé antecipa um triunfo, a fé antecipa todas as conquistas, a fé antecipa a glória de Deus. Antecipe essa noite, mude a perspectiva e veja o Deus que está ali, mesmo quando tudo parece caótico, por razões que desconhecemos, sofremos, mas Ele continua tendo um plano. Ele continua soberano. E andar com esse Deus soberano é como uma criança que anda no banco de trás do carro do seu papai. Ela está ali brincando com o seu brinquedinho, ela está ali distraída,
ela nem imagina o que está acontecendo por detrás daquele volante, ela nem imagina os riscos que acontecem em redor daquele carro, ela nem imagina como está o clima ali fora, ela nem imagina tudo que envolve uma viagem, porque ela está no banco de trás, onde o seu pai tem o destino, o seu pai tem a direção, e o seu pai tem o controle. É como se fôssemos passageiros de um avião. Nós não sabemos o que está acontecendo lá fora, não sabemos da pressão atmosférica, não sabemos das condições climáticas, não sabemos como funcionam os aparelhos de medição de tráfego aéreo, mas sabemos que o piloto está nos levando ao destino. Nós não sabemos muita coisa no meio da pandemia, nós não sabemos muitas coisas em meio ao sofrimento, mas sabemos que Deus está no controle, Deus está sustentando, Deus está nos ajudando. Ele reina, Ele é soberano, e nisso eu posso confiar. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra toda se dissolve. Eu posso crer com o meu coração que Ele está presente, e com a minha razão de que Ele está no controle. Faça isso, porque no final das contas, quando todos os alicerces desmoronarem, o que sobra é a rocha. Quando tudo cai, quando o tempo desmorona, o que vai sobrar é a rocha. Quando tudo ao nosso redor cair, sabe o que sobra? A rocha. E tem muitas coisas que precisam desmoronar ao nosso redor para que a gente possa enxergar a rocha. E a rocha tem nome e título: Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a rocha. Não importa quantas lutas venham, Ele é a rocha. E você pode cantar essa noite dizendo: sim, Ele é a minha rocha, a minha segurança, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele está conduzindo a minha história, e não há nada que possa abalar. Esses tempos eu estava numa viagem, e fui até um Recife. Recife é aquela região onde a maré desce e fica uma parte de pedras, e fui até a distância para ver onde estava a água. E eu via as ondas batendo com força contra uma rocha, e as ondas vinham, subiam, espumavam sobre a rocha, e quando ela voltava, a rocha ainda estava ali. E o Espírito Santo me ensinou que a presença de Deus é dessa maneira. As lutas podem bater contra nós, as espumas podem vir contra a nossa vida, mas a rocha eterna sempre permanecerá ali. Não há nada que possa movê-la, removê-la, porque Jesus é a rocha. O que podemos fazer quando não há nada que possa ser feito? Quando tudo foge do controle? Sentir a presença desse Deus que está conosco e confiar que Ele tem um plano e Ele é soberano sobre todas as coisas. Vamos orar? Pai, te agradeço por essa linda oportunidade de estar diante da revelação da Sua palavra. Que isso, essa noite, de alguma maneira, toque corações de pessoas que estão assistindo agora e que assistirão no futuro. E que o Senhor mostre ao nosso coração o conforto da Sua presença. Ilumine a nossa mente de que o Senhor continua soberano. Não é porque as coisas ficaram ruins aqui que o Senhor perdeu o controle da humanidade. Nós confiamos nas Suas boas razões e confiamos no Seu perfeito plano para nós, de que tudo isso cooperará para a honra, a glória do nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém. Minha mensagem para você é: quem tem a presença no coração e crê com a razão, pode enfrentar qualquer coisa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quero agradecer a sua presença com essa transmissão, estar aqui conosco no culto. Que Deus possa abençoar essa semana. Você tenha uma ótima semana de trabalho para quem trabalha. E você que fica em casa, que Deus te abençoe e te ajude a permanecer na presença dEle por mais esses dias. Até o próximo domingo. Pra te adorar.